Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não se encontra, então antes de mais nada, um beijo grande beijo para todo mundo, esperando que você aí tenha tido uma ótima Páscoa e um ótimo feriado de 21 de abril. O motivo de eu estar mandando esse videozinho para você é já para te preparar para a nossa aula do próximo dia 27 de abril. Então vamos só recapitular algumas ideias que a gente conversou no nosso último encontro, para a gente então poder construir as novas matérias as quais nós vamos analisar. Tá legal? Então vamos lá. Lembra que a última vez que a gente conversou, estávamos juntamente com a coroa lusitana tentando resolver aquela questão Brasil. A ideia de povoar, proteger e explorar o território brasileiro. Na verdade, lembra que a questão Brasil, ela tinha como grande meta evitar que novas invasões estrangeiras de outras nações europeias acabassem acontecendo no nosso território. Lembra que Portugal quase perdeu o Brasil para os franceses. Então, a partir de 1530, a coroa lusitana ela vai ter que encontrar caminhos de proteção, povoamento e também de exploração. E talvez o ponto mais importante para Portugal era como explorar o Brasil. Afinal de contas, de nada adiantava criar planos mirabolantes de proteger e povoar se o Brasil não virasse algo rentável, se o Brasil não virasse algo lucrativo. Então, a primeira coisa que a gente solucionou daquela questão Brasil foi justamente como conseguir explorar o nosso território, através da cana-de-açúcar, através daquela economia açucareira. Daí, aproveitando que a gente já estava falando sobre a economia açucareira, a gente já conversou um pouquinho como que vai se formar a futura sociedade colonial. Uma sociedade rural, uma sociedade aristocrática e, sobretudo, uma sociedade escravista, onde a presença do escravo ela vai ser bastante grande na história colonial do Brasil. E a partir daí, então, ficou faltando para a gente então resolver aquela questão Brasil, como povoar e como proteger. Quando o assunto é povoamento, quando o assunto é proteção, aí o assunto é a administração colonial que Portugal vai acabar inserindo no nosso território. Então, na segunda-feira, a primeira aula nossa vai ser sobre isso. Como que Portugal vai administrar o Brasil. Explorar, a gente já sabe, através dos caminhos açucareiros. Então a gente vai ter que encontrar formas de administrar o Brasil. Mas também, na segunda-feira, dia 27, a gente vai ver como que está a colonização do lado de lá da América, a chamada América Espanhola. Porque simultaneamente à chegada dos portugueses no Brasil, os espanhóis eles também estão chegando na sua região americana e estão promovendo uma exploração, estão promovendo uma colonização. Então, num segundo momento nosso de aula, na segunda, a gente vai promover uma comparação entre a colonização que Portugal está inserindo no Brasil com a colonização que os espanhóis estavam fazendo na América. E no nosso terceiro momento, segunda-feira a gente vai conversar coisa pra caramba, no nosso terceiro momento a gente vai conversar sobre um momento de união entre essas duas Américas, a América Espanhola e a América Portuguesa. Quando lá na Europa, a gente também vai ter um momento de união ibérica, quando Portugal e Espanha seriam governados pelo mesmo rei. Na hora que lá na Europa, Portugal e Espanha começam a se transformar no mesmo reino, isso vai ter consequências diretas na história do Brasil. Então, para você ir se preparando, olha quanta coisa a gente vai conversar na próxima aula. A gente vai começar a promover uma administração no Brasil, a gente vai conversar sobre a colonização espanhola na América, sempre comparando essa colonização da Espanha com a colonização portuguesa promovida no Brasil, e além disso, a gente vai conversar sobre esse momento, que é um momento bastante estranho e também bastante complicado em termos políticos, quando a coroa espanhola e a portuguesa acabam se unindo no território europeu. É isso. Espero você na próxima segunda-feira, dia 27, aqui nos Hangouts, lá na plataforma plural do Sistema Anglo de Ensino. Um bom final de semana, bons estudos e a gente se encontra lá. Tchau, tchau!